noite, bem-vindos ao nosso segundo episódio, Leve o que Der. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, excelentíssima, nossa querida amiga, psicóloga, psicanalista, Lauren Pedroso, é isso? É isso, Lauren Pedroso. Bem-vinda, amiga, bem-vinda ao nosso segundo episódio, uma convidada especial de coração que estava na nossa lista master. Uma incentivadora, né? Uma incentivadora desse projeto. Loira maravilhosa. Bem-vinda, amiga. Ai, obrigada. É um prazer estar aqui, do lado de cá. Não estar entrevistando dessa vez e estar sendo entrevistada. E por duas pessoas que eu admiro tanto. Vocês sabem que o amor, ele floresce quando tem admiração. Né? Então, eu admiro mesmo vocês, de verdade. Obrigada, amiga. E é totalmente recíproco. Totalmente, amiga. Bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Seja bem-vinda mais uma vez às nossas vidas. E aqui a gente compartilha mais um pouquinho das nossas vidas, sob outro ponto de vista, em outra perspectiva. E hoje a gente vai te entrevistar. Extrair um pouquinho mais. Ouvir de você coisas que, às vezes, nos churrascos, nas rodas de amigo, nas conversas de bar, na porta da escola, em frente à escola, não temos este tempo e este fórum para algumas coisas. No café na casa. No café na casa. Nem sempre dá. Hoje a gente quer falar sobre a Lauren. E eu acho engraçado... Desculpa, amiga. Eu acho engraçado que ela me perguntou, me dá pauta de tarde, deixa eu conversar. Daí, de repente, eu estruturo os pensamentos e eu achei ótimo. Eu falei, não, já vou passar sim a pauta, já vamos usar. Só que não. Nada do que tu estudou vai entrar aqui. Não, vai entrar, né? Vai. Porque tudo que ela estudou, né, permeia a vida dela. Ela só não vai poder trazer teorias, nominar as teorias, tá? Mas você pode falar sobre o quanto elas impactaram nessa tua evolução, mulher, ser humano, mãe. De repente, então, nós somos as psicanalistas e você está no divã. É aquilo que eu falei antes. A base da minha formação foi psicanálise. Mas a minha técnica profissional, o embasamento, né, e a forma de trabalhar vem tudo da abordagem sistêmica. Então, a psicanálise, ela faz parte. Ela é a base da casa. Né? Então, é muito bom a gente poder, às vezes... Eu acho que é um privilégio, na verdade, né? A gente poder conversar com as pessoas e conseguir... enxergar coisas que não estão sendo ditas, o não verbal, aquilo que não está sendo falado, fazer a leitura do comportamento. Só que a gente não atua sempre. A gente não consegue. É humanamente impossível, muito embora a gente torne muita coisa automática, né? Tá, mas peraí, a gente já tá indo pra psicanálise, a gente já tá chegando nesse... Tem tanta história antes da psicanálise entrar na tua vida. Quem é né? a Lauren? Quanta história tem antes da psicanálise entrar na tua vida? E que história é essa, hein? Onde a Lauren nasceu? A Lauren cresceu onde? Quando chegou o marido? Quando chegou a filha? Como é que essa história começou? Quem é você sob esse ponto de vista? Eu tenho um amor pela simplicidade, né? Eu cresci no interior. Eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas passei a minha vida toda em Júlio de Castilhos, que é uma cidade ali a 70 quilômetros de Santa Maria, é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece. E o meu avô tinha uma chácara, então eu cresci no interior. Eu passava a maior parte do tempo nos bichos, na horta, na lavoura, né? E eu tenho... o meu gauchismo, que eu digo que não sai de mim. Esse eu não tiro. Então, eu tô aqui falando, daqui a pouco eu puxo um tchê guria, mas que barbaridade. Né? Então, e a forma de cozinhar, o que me agrada, aquela coisa de sentar numa mesa enorme dessas, e tem que ter copo, tem que ter prato, tem que ter... Opa, bati na mesa. Não pode. Tem que ter copo, tem que ter prato, tem que ter... Sabe? E aí você vai... nessa interação afetiva com as pessoas, nessa simplicidade. Eu venho disso. A minha infância toda foi no interior, né?
estudei num colégio de freiras. Aprontava pra caramba, frequentava o CTG. Não parece. Nós invadimos o quarto delas, né? A gente do pezinho. Dançava? Meu pezinho, bem juntinho. Aí bota aqui, aí bota ali. Não dá pra cantar essa música, ela é muito... Aí bota aqui, aí bota ali. É que hoje em dia a gente tem malícia, né? Depois que dançava essa... Depois que a gente cresce, o importante é ter um pouco de malícia. Certo? Exato. Isso. E de pureza ao mesmo tempo. A gente sabe o que é puro, né? A gente sabe o que é puro. Mas aí eu vou trocar a palavra puro, porque nós temos a nossa pureza, mas a inocência, né? A gente tem que perder para ser adulto. Tem que perder a inocência infantil para ser um adulto, né? E gostar de ser adulto, né? Exato. E eu acho que a simplicidade, a inocência, como que tu usou a palavra agora, amiga? Pureza. A pureza a gente não pode entregar para todo mundo. Com certeza. Não é a todos que a gente entrega. Não. Eu falei que as conversas vão ser profundas, eu avisei. Tem amigas, amigos, enfim, né? Então, essa pureza eu sou uma boazinha, uma inocente em tratamento. Eu sou em constante recuperação. Por quê? Porque é a tua essência. É a tua essência ser generoso, ser bom. Isso faz parte, né? Porque você pode ter passado os maiores sofrimentos, as maiores atrocidades, e você não perde aquilo. Aquilo é a tua essência, aquilo que tu não perde. Mas acho que nem tem que perder, Lauren, sabe? Mas poderia ser uma essência mais perversa, mais cruel. E é isso que eu digo. A essência, por mais que você trabalhe, você não perde. Ela é sua, né? Ela é sua, e ela é o que tem de humano em você. E você tem que olhar para isso. Só que as pessoas vão mascarando as suas essências pelas necessidades, pela absorção num grupo de muitas pessoas, vezes. E até mesmo por medo de fragilidade. Porque, sim, muitas vezes a nossa inocência, ela vira munição para quem sabe usar dessa forma. Exato. E dependendo do tamanho malícia, da ferida, né? E dependendo do tamanho da ferida, ela tá aqui em cheio. Ela machuca, ela judia, desestrutura, né? Exato. Mas Laura, você falou uma coisa sobre mesa cheia, né? Mesa posta, assim. Acho que ela é um reflexo de quem... Eu não conheço a Lauren adulta, né? Mãe, já, esposa, mas essa coisa da mesa cheia, do comer, do interagir, do integrar, ela também é uma característica sua, assim, muito forte, né? A Lauren é casa cheia, né? Então, assim, ela é casa cheia porque ela sempre vai ter uma história para contar. Ela é casa cheia porque ela vai sempre provocar uma risada na gente. Ela é casa cheia porque ela vai sempre provocar uma reflexão. E aí, aqui na porta, eu vou caminhar um pouquinho, mas isso tem a ver com a história lá de trás também. Ela me falou uma coisa que eu disse, nós vamos falar sobre isso. Eu não mudaria a minha vida em nada. Quantos de nós temos a coragem de afirmar isso com certeza? Eu não mudaria a minha vida em nada. Tu fala isso... Desculpa. Do retrospecto. Exato, tu fala de tudo? Ou assim, de um tempo para cá... Tudo. Absolutamente interessante. Tudo. Porque eu tive dores muito, muito profundas. Eu tive dores muito profundas e que eu tenho certeza que a maioria das pessoas teria tremido nas bases. As minhas bases tremeram, mas elas não se desestruturaram. E isso é como a gente olha para tudo que a gente viveu. E eu tenho absoluta certeza, e ninguém tira isso de mim, que eu passei por isso, eu consegui aprender muito com tudo que eu vivi, e isso me torna uma profissional melhor, me torna uma mãe melhor, me torna uma mulher melhor comigo. Eu sou assim, hoje eu sou uma pessoa boa comigo. Não é só com os outros, eu sou boa para mim. Pois é. Esse é um ponto muito crucial. Hoje eu cuido da minha saúde. Quando que tu acha que chegou nesse lugar de peraí, eu preciso ser boa para mim? É uma construção, óbvio. Eu acho mas, que assim, é quando até diário. Quando que isso clareou, assim, na tua... Não precisa ter um... Quando eu perdi o meu apoio emocional. Meu suporte. Quem era? Meu pai. Quando eu perdi meu pai, eu lembro e vou contar para vocês. Eu investigo isso nos meus pacientes. Quando foi o plim? E eu pergunto, quando foi o plim? O que é o plim? É assim, tudo eu ligava para ele, tudo eu perguntava para ele, tudo era com ele. Aí, um belo dia,
né? E ele sempre me orientou tudo. Um belo dia, deixei a Isadora na escola. Isso, deixei a Isadora na escolinha, era bem pequenininha. Fazia alguns meses que ele tinha falecido, uns 6, eu acho, não tenho bem certeza. Enfim, não importa. Fazia alguns meses ali. E vinha eu indo para o apartamento, indo para casa, e o meu carro simplesmente começou a falhar. E eu olhei, acabou a gasolina. Não é possível, acabou a gasolina do carro. E eu pego o celular, num movimento automático. Eu peguei o celular e vi o meu reflexo no meu telefone. Quando eu vi, que eu olhei para mim, que eu pensei assim, ó... Eu não tenho mais ele. Eu comigo mesma, é só por mim. Eu comecei a chorar. Isso era 9 horas da manhã. 4 horas da tarde eu ainda estava chorando, inchada, e dizendo assim... Até que eu, assim, ó, completamente exausta de tanto chorar, eu senti uma sensação assim do tipo assim... É como se alguma coisa tivesse cimendado lá dentro de mim. Tipo assim... Bora pra vida real. Mas pra que eu tô chorando? Se sou eu tenho que me sentir feliz porque eu vou fazer as coisas sem precisar pedir pra ninguém pra me sentir feliz. Só que não é simples. Não é simples. Só que assim, eu chorei e eu digo assim, ó, eu derreti o meu cérebro naquele dia, saiu todo em forma de lágrimas e ranhos. Ranhos, para quem não sabe, leia-se catarro que sai do nariz. Ranho de gaúcho. Secreção nasal, gente. Não sabia. Ranho não Ranho é uma palavra de domínio nacional? Não sei. Meu Deus. É que tu vem do Rio Grande do Sul também, né, amiga? Ranho é ranho. É que pra mim ranho é uma coisa, catarro é outra. Não, catarro vem de baixo, o ranho vem de cima. E tipo assim, e tem mais secreção nasal, gente. Secreção nasal. Ok. Muito bem. Tecnicamente falando. Pouco fluido. Muito pouco fluido. Mas, assim, ó, é aquele plim, né? Foi aquele plim, assim, do tipo... Ele não está vivo. Você tem que fazer por você. E aí, ali eu chorei. Das 9 da manhã às 4 da tarde. Só que o que acontece? Lá pelas tantas, de tanto eu colocar toda aquela... Sabe aquela vitimização, aquela dor, aquele sofrimento, aquele lamento porque ele tinha morrido, aquela coisa... Se emendou alguma coisa do tipo assim... Mas por que tu tá chorando? Tu faz por você, você sabe fazer, você consegue fazer. E foi dali que as coisas começaram... Pague. Gente, eu sempre fiz terapia a minha vida toda. Por quê? Porque na época que eu entrei na faculdade era pré-requisito. Hoje, quem entra na faculdade de psicologia tá lá para se entender, mas não, a gente tá lá para aprender uma profissão. Mas precisa fazer terapia ainda? É obrigatório, gente. É pré-requisito, gente. É o mínimo. Então, aí eu fazia terapia. É como se tivesse mudado... Assim, aquilo me saiu de dentro de mim, sabe? Eu me confrontei comigo mesma, olhei para minha realidade e pensei, gente, mas eu entro no posto, boto minha gasolina, eu não preciso ligar pro pai, paga a gasolina para mim, pai, eu vou botar uma gasolina. Porque ele fazia atos de carinho. Então, ele fazia... Olha as linguagens do amor que a gente aprende, né? Era... ele comprava uma coisa, abria o porta-malas do meu carro, quando eu chegava em casa, estava lá. Ele ligava, ele vinha, botava dinheiro na minha carteira, ele vinha, me dava não sei o quê, ele comprava salame, tudo que eu amava, né? Salame, queijo, pano de prato, não sei, pano de chão, ele comprava tudo para mim e me dava. Então, ele fazia isso o tempo todo, então eu era o tempo todo, eu recebia amor, eu recebia carinho, né? E aí, não era só isso. E eu acho que eu confundia com dependência. Então, quem te dá amor... Não é... Ele tá te dando amor gratuitamente, generosamente, né? Não é para você ficar dependente. A sua vida não depende daquilo. E aquilo ali foi... Puff, aí só foi. Aí eu comecei... E já tinha Isadora. A Isadora já existia, né? Veja só, a gente acha que, né? A Isadora era um bebê. Vai falar sobre a maternidade, né? Em alguns momentos aí, mas a gente fala muito sobre isso. A maternidade me tornou mais forte. Não. A maternidade para algumas mulheres, sim. Em alguns momentos, sim. Em algumas coisas, sim. Mas a gente ouvindo esse depoimento da Lauren, que é uma mulher forte, né? E todo mundo vai saber, por essência. E que a gente... E isso tudo que ela está contando é pós-maternidade. Veja, a Isadora já tinha chegado, ela já tinha constituído a família dela, ela já estava neste universo de independência, mas
Porto Seguro que foi constituído lá naquela mesa cheia de pratos e copos. E assim, tu entender que aquilo tudo foi um modelo. Você recebeu aquilo que eles conseguiram te dar. Então, essa tranquilidade a gente tem que ter. A gente tem que conseguir ver as sutilezas da vida. Hoje eu escutava a meditação, né? Eu faço oração religiosamente todo dia. Eu escuto, leio a Bíblia e a interpretação daquilo e a projeção daquilo na vida, né? Então, não basta só você ler, porque realmente... É difícil. É difícil a compreensão de forma ampla. Então, eu faço isso todo dia. E aí, a questão é... O que tu quer carregar da tua vida? Tu quer carregar uma mochila de pedra ou você quer ser leve? Mas é que nem sempre dá. E aí eu sou a prova mais viva disso. Não dá! Porque assim, eu vou pegar um gancho da tua questão do luto. E eu me vi muito em 2 situações, tá? Porque minha mãe faleceu exatamente 1 ano depois que meu pai faleceu. A minha mãe faleceu em auge da pandemia e eu me pegava... Aí que eu comecei a terapia toda semana. Eu já tinha feito mais de 1000 vezes. E ali eu me encontrei. Por necessidade, preciso de ajuda, não sei. Eu em casa, com o Frederico em casa... E aí eu me pegava no banho, chorando piedosamente, falando assim: mãe, pelo amor de Deus, volta. Olha que sem fundamento, porque ela não me abandonou. Você tá entendendo que ela não me abandonou? Ela faleceu. E eu falava: chega de brincadeira, chega, volta, pelo amor de Deus, volta, mãe. No velório da minha mãe, eu falava pra minha prima assim: cara meu, tão de sacanagem comigo. E ela falava: quem, Cássia? Cara, tão de sacanagem. Não... Como que isso aconteceu? Tão de sacanagem comigo? Como é que foi isso acontecer com a minha mãe? Olha, né? Meu filho tinha 1 aninho e pouco. Bebê. 2 anos. Então, e aí vivi isso. Mas só que assim, a gente não vive na cidade de origem. Então, aqui não tem nada dos nossos pais. Não tem a cara, não tem nada, né? Tem as nossas memórias só. Cássia, eu fiquei com um chapéuzinho que ele comprou na praia aqui a última vez que ele veio. Não, e aí... Pois é. Tu entende? Então, assim... Mas assim, ó... E aí, o que eu fiz? Meu Deus, eu sinto o sentimento que eu tenho pelo meu pai e eu falo dele como se ele estivesse aqui. Entendeu? Porque a gente tem que respeitar o sentimento de amor que a gente tem. O sentimento é vivo, sempre vai ser vivo. E a sensação interna que você tem que permitir e é criar, inclusive, imagens mentais, sei lá de que tipo, pra ti, é de que é vivo. Porque o sentimento é forte. Eu nem sei onde é que foi. Na mudança, eu perdi. Porque eu perdi o chapéuzinho. Mas assim, gente, não é o chapéu. Não é o chapéu. Mas aí, 1 ano depois... Não é. E 1 ano depois, quando o meu pai faleceu... Aí, ali, eu passei um tempo muito brava com Deus, mas assim, brigando feio, falando assim, tá bom. Eu falava assim, ok, que merda é essa? Agora é quem? Quem vai ser o próximo? Vai ser meu filho? Vai vir pegar meu filho? Então tá, já vou me preparar. Depois vai ser o meu marido. Então tá bom. Já tô entendendo que é isso. Pra mim, olha a insanidade. E aí, caiu a minha ficha. Aí, um tempo, eu fiquei muito brava com Deus, depois a gente fez as pazes. E aí... eu comecei a fazer um exercício do tipo assim, ó... Eu ia pra beira da praia e eu tentava me enxergar lá de cima do tipo assim... Pronto, agora este ser sozinho no meio do mundo. Assim, eu me via naquela imensidão. Tá bom, agora sou eu aqui. Tá bom, agora sou eu aqui. Tá bom? E eu exercitava ver eles me vendo. Bom, agora sou eu aqui, acabou. Não tem mais, né? E aí as fichas foram se organizando e daí eu comecei a olhar para o meu filho e pensar, pô, olha o que eu construí, né? E vocês sabem que, meu Deus, o Frederico foi meu terceiro, né? Então ele é o meu raio de... E aí eu fui estruturando. Ele é maravilhoso. E eu já tô chorando de novo. E aí eu fui estruturando isso, pegando essa tua parte do luto, que é punk, é um negócio que não tem, assim, de cada vivendo dessa forma. Nós passamos, a minha família passou durante alguns anos tendo perdas assim bizarras, né? Porque primeiro foi o Lucas, o marido da minha prima, depois um tio querido, irmão da minha mãe, aí depois a gente chegou, literalmente, nós entramos em casa do velório do meu pai, o meu tio faleceu, nós passamos 48 horas de velório, aí passaram-se alguns meses, a Fabiana, minha prima,
sofreu um acidente, onde o Ricardinho... eu lembro disso. O Ricardo, ele tem 2 meses de diferença da Isadora. Nós duas somos psicólogas. Eu engravidei, a Fabiana engravidou, a Isadora nasceu e o Ricardo nasceu. E aí o Ricardinho faleceu nesse acidente, a Fabiana ficou muito mal. Então, assim, todas essas... Assim, como é que eu vou dizer assim, gente? Às vezes eu considero surreal algumas coisas que eu vivi. Mas ou a gente compreende como sentir, como lidar, e as pessoas hoje, elas têm muito medo de sentir as coisas. Exato. As pessoas têm muito medo, principalmente a dor, o medo, né? Então, assim, nós estamos vivos. Se a gente tiver que gritar e chorar das 8 da manhã até as 10 horas da noite e se esvaziar daquilo ali, esgotar os pensamentos para poder começar a se reorganizar, mas qual é o problema? Faça. Se precisar, faça. Faça! Viva o sentimento. Viva o sentimento. Mas é muito diferente, Bíblia, claro, né? de um quadro de transtorno. Então, assim, essas Exato, dores todas... exato. Eu vou te dizer assim, que essas dores todas, esses lutos todos, esses momentos pré-luto, pós-luto, porque tem todos os momentos, eles ensinam muito da vida pra gente. Muito, muito. Eu sempre digo que a vida é como um elástico, né? Tu puxa. Então, a vida está puxando. Enquanto mais ela puxa, né, mais forte você se descobre no meio desse monte de dor. E os lutos, eles precisam ser vividos, né? Com intensidade, né? Com raiva, com o direito... com dor, Porque e as com... dinâmicas todas vêm ao mesmo tempo. Ao contrário do que tu lê ali no Google, né? As etapas ali, não é em etapa, é tudo aquilo ali oscilando a cada momento. E você falou da Bíblia, né? Tá lá na Bíblia também, né? Não seja morno que eu te cuspo, né? Então, exato. Sejamos quentes, sejamos frios, mas sejamos, né? Acho que viver as emoções, ela é uma dádiva que nós temos. E a gente fica engolindo, né? Engole o choro. É surreal, né? Eu também dar um podcast só essa frase. Mas engole o choro, não precisa gritar. Ó, não pode gritar. Meninos não choram, dinheiro não traz felicidade. A gente vai para esses... ser forte. Esses registros. Seja forte, tenha força. Você não pode sofrer assim no velório porque, né, você tem que cuidar do fulano, do Beltrano. Sim, a gente acabava... Eu me lembro que eu acabava, às vezes... Que pressão. Sabe, do tipo... Eu queria chorar, mas eu não vou chorar. O paciente chega no meu consultório, a primeira coisa que eu faço é dar uma ordem. A partir de hoje, você está liberado de falar qualquer coisa, se expressar da forma que você quiser e está completamente proibido segurar o choro. Proibido aqui e em toda a sua vida. Quando você autoriza alguém a deixar o corpo se equilibrar... Mas isso eu estou falando dos meus pacientes, porque é automático eu fazer isso. Mas eu faço isso comigo. Se eu quiser chorar, eu sento e choro. Se você me emociona, eu te abraço. E me emociono com você. Eu acho que a gente tem que se permitir isso. O que a Lauren, nisso tudo, nessa construção, traz da tua mãe? O excepcional funcionamento das funções executivas. Ou seja, usei o nome técnico para falar sobre o toque da minha mãe. Não, porque a minha mãe vem de uma educação, o quê? As mulheres têm que servir, têm que fazer, né? Então eu aprendi com ela. O guarda-roupa da minha mãe, gente, é assim, ó, eu tenho inveja. Ela passa o pano de prato, né? A toalha de banho. A toalha de banho, o lençol passado. A minha mãe chega sábado. A minha mãe chega sábado agora. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não aguento mais. Eu não tô tendo tempo de arrumar os guarda-roupa. Promete que tu não vai brigar e vai me ajudar. A minha mãe é uma pessoa... Norma. Oi, dona Norma. E o nome? Vou te apresentar a dona Madalena. Quero ir lá pra casa. A Norma. O nome dela expressa quem ela é. Sim, Norma, né? Então, assim, ó, a minha mãe é extremamente rígida. É uma pessoa muito rígida em muitos sentidos, assim.
de organização. A minha mãe é professora aposentada, mas o que eu tenho dela eu tenho essas expressões, às vezes esses rompantes um pouco mais firmes, fortes e, sabe, mais agressivos, eu tenho isso dela, e que às vezes eu paro e penso assim, não, eu posso ser mais suave, tá tudo bem. Quer quebrar tudo, quer cair, pode deixar, tudo bem. Isso não vai acabar com a minha vida. A minha mãe tem uma preocupação de, sim, isso vai nos afetar, isso vai... Então, tem medo de tudo. Então, a minha mãe vem da geração do medo. Então, esse é um processo educacional meu também. Tá bom. Quer cair, quebrar? Se lascar? Vai. E a Isadora nesse meio aí? Mas peraí, a gente andou anos aí, eu não cheguei nem na faculdade. Nós chegamos na faculdade. Cadê a Lauren jovem? A Lauren jovem. Por que psicologia, Lauren? Em que momento isso aconteceu na tua vida? A Lauren jovem também fazia muitas, muitas coisas. A Lauren jovem... Vai ficar gravado, Isadora. Ela foi uma adolescente que comandou grupo de jovens, participava da igreja... Autoestima? Fazia muita atividade física, jogava vôlei, fazia muitas coisas. Eu era muito danada, gente, muito danada. Eu adorava... o meu primeiro namorado, eu tinha uma amiga que estava sempre junto comigo, e hoje ela mora em Floripa. E aí, como a gente estava sempre juntas, a gente fazia de propósito. Ele ligava, né? E aí ela falava com ele... como se fosse eu, e ele achava que estava falando comigo. E a gente dava muita risada. Era um namorico, assim, de 15 anos, né? E a gente fazia o mesmo com o namorado dela. E aí, depois, o Ricardo eu namorei por 3 anos, esse primeiro namorado. Aí, depois que eu terminei com ele para ficar com o Ricardo. E aí, a gente está desde então, desde os 18. Nossa, hein? Muitos anos já na vida, né? Nós vamos fazer 25 anos juntos. 25 anos de casado. Meu Deus. E o Ricardo chegou antes da psicologia, então? O Ricardo chegou antes da psicologia. Como foi isso? A gente estava fazendo o cursinho pré-vestibular. A gente ia de ônibus, no ônibus da faculdade, que saía de Júlia para Cruz Alta. Então, a gente viajava todas as noites. A gente fazia muita festa. Alô, pessoal de Cruz Alta, Júlia de Castilhos. Já pensou? Sucesso. A cidade nunca mais foi a mesma. Não, o ônibus da faculdade sempre foi famoso, porque sexta-feira a gente fazia de tudo para vir no último ônibus da sexta-feira, gente. Bebida, festa, diversão. Então, era muito bom. E foi ali que eu conheci o Ricardo. A gente estudava juntos, fazíamos muitas coisas. E aí, ali, a gente começou a namorar. Tinham vários querendo me namorar, porque eu sempre fui linda. Linda! Isso é verdade. Eu tenho certeza que sim. Vários e vários. Eu sou. Sempre tenho que... Sabe o que é a parte boa? Que ele já espera por essas pegadas. Sempre tem demanda. Sempre. E aí... Não, sempre tinha, né? Porque agora... Não, segue tendo. Agora a gente não... A gente escolhe, tu escolhe, que eu sempre digo, tu escolhe estar com o teu marido, mas a demanda existe. Existe e sempre vai existir. Estar com quem nós estamos é uma escolha, mas a demanda, ela existe. Vocês não me coloquem numa posição constrangedora, tá, meninas? Obrigada. Isso está sendo mas gravado. É fato. Isso pode ser usado contra a gente. Você escolhe estar com o seu marido. Você escolheu estar com o Ricardo? Eu escolho estar com o meu marido? Com certeza. Isso. Então, não, mas não precisa completar. Agora os outros que lutem. Quem quiser que lute, assim, ó, que não vai ter. Isso é só um pouquinho do que acontece nos nossos happy hours. Não, mas aqui nós estamos polidas, que você me ensinou. Por hora. Polidas. Quando nós nos redescobrimos, amiga, naquele momento que foi muito desbravador para mim. A Daiana sabe disso. Na primeira conversa que a gente teve depois de um tempo, mandei tudo para ela. Mandou. Eu falei, eu não te falei que eu tinha razão. Que as minhas suspeitas tinham razão. E ali, tu falava, seja polida, blá, blá, blá. Então, aqui nós estamos sendo polidas. Por isso que nós criamos esse podcast. Mas aí o Ricardo, né, chegou chegando. O Ricardo chegou chegando, fui embora para Santa Maria para estudar. E aí, entrei na faculdade, no curso de psicologia. Tinha uma grande paixão por direito, mas o meu pai queria que os filhos dele estudassem na área da saúde, muito bem. Só que eu tinha uma questão, eu nunca fui boa de matemática, então eu tinha que passar num curso que tivesse pouca matemática. Mas assim, aí fui pesquisando e fui me identificando com o curso de psicologia. E
passei na primeira turma de psicologia da UBRA e fui cursando, comecei a fazer o curso de pedagogia, fui levando as duas faculdades juntas. Quando me formei em psicologia, já comecei a pós, daí me formei em psicologia, estava na pedagogia, na especialização, e aí fui indo. Depois comecei um curso de doutorado, porque a minha coordenadora do curso de pedagogia gostava muito. Ela me chamava para tudo que era coisa, e aí eu fui fazer um curso de doutorado em Buenos Aires, mas aí comecei a me aventurar. Eu não conseguia me aventurar no sentido assim, conhecer pessoas, estudar em lugares diferentes. Tinha um professor de Princeton que trouxe umas coisas interessantes. Aí o outro veio da Alemanha. Então, tinham pessoas de vários lugares do mundo. Então, eu fiquei mais encantada do que motivada a fazer aquele curso. Uhum. E aí a minha vida só foi. Aí, terminando todas essas coisas aí, eu já... Morando em Santa Maria. Em Santa Maria. Aí eu acabei indo para Tupã, porque o Ricardo estava morando em Tupã. Tupã-Siretã é uma cidadezinha do Rio Grande do Sul. Tupã-Siretã é a cidade tem 20 mil habitantes, 24 mil habitantes. Mas Tupã-Siretã, em extensão territorial, ela é uma das maiores do estado do Rio Grande do Sul. Ela é a maior produtora de soja do estado do Rio Grande do Sul. Tem 16 assentamentos, tem muitas grandes propriedades que foram desapropriadas lá. Então, tem 16 assentamentos de sem terra na região lá. Então, tem muita demanda para psicologia. Inclusive, lá tem dentro do hospital, tem uma unidade de internação psiquiátrica. Eu comandei aquela junto com a equipe, mas normalmente eu estruturei aquele trabalho todo lá. Trabalhei dentro da prefeitura, dentro do CREAS, do CRAS, Secretaria de Educação, dentro do Judiciário. Eu trabalhei em todas as áreas que eu podia me enfiar, lá eu estava. A juíza da cidade me adorava, o promotor também, eles me davam ordens judiciais para trabalhar, e eu fui indo. Foi lá que eu comecei a trabalhar realmente também na minha área, né? Então, eu trabalhei muito com avaliação psicológica já desde lá. Lá, o tempo que eu estive lá, foram 5 anos fazendo avaliação psicológica para o Detran. Então, eu me cadastrei. Eu trabalhei com o Tribunal de Justiça, Detran, no hospital, na prefeitura. Então, e tinha o consultório. Eu trabalhei em milhões de lugares. A minha experiência acabou sendo bem ampla nesse sentido. Diversificada, né? Isso. Mas e aí, 5 anos de Tupã-Siretã, depois... A Pamplona fechou, que é a empresa que o Ricardo trabalha, né? O Ricardo... Pamplona. Mas o churrasco tem que ser por conta da Pamplona, depois dessa? Esse corte específico precisa ir para o Ricardo e etc. Aí a Pamplona fechou, o Ricardo gerenciava toda a unidade lá. E aí a gente veio para Rio do Sul, ficamos 3 meses, mas o foco era Itajaí. Quando eu cheguei em Itajaí, assim, parecia que eu tinha respirado aliviada, que eu tinha chegado na minha casa, que aqui era a minha casa, que eu ia fazer minha vida. E assim aconteceu, e aí foi vindo uma situação atrás da outra. E a Isadora? A Isadora, eu não podia engravidar. Eu fiz tratamento para engravidar, achei que não ia conseguir. E aí, vocês já estavam aqui? Aqui. E aí... Aqui em Itajaí, nós chegamos em 2015. Peixeira. A Isadora não é peixeira. Na verdade, nasceu em Balneário Camboriú, porque é na divisa, mas... é peixeira. É peixeirinha. Ela é peixeirinha. É peixeirinha. Que ela feliz é dar um camarãozinho pra ela. Eles vão ter sotaques. Os nossos todos. Claro. Sim, ela é. Só tu vê ela falando churrasco. O Frederico também fala, por quê? Por quê? Por quê? Churrasco? Ai, Deus. E aí, então, enfim... A Isadora... Tu não podia engravidar, e aí... Como é que veio esse movimento? Aí eu fui numa pagodeira, amiga. Fui numa pagodeira. Mentira. A gente fez... Não é mentira, é verdade. Foi assim, eu fiz tratamento e desisti. É muito legal. Daí, nos convidaram para um aniversário lá em Jaraguá. Eu e o Ricardo fomos e tinha um pagode. E aí tipo na minha casa. Tipo aquele da tua casa, do Ano Novo. E aí eu me soltei no pagode, bebi todas, fiquei feliz. E eu tenho certeza que eu engravidei na pagodeira. Tenho até medo de ir num pagode. Morro de medo. Quando vê, De novo? Não, por favor. Vem outro neném. E aí foi uma surpresa. Daí surpresa. Foi muito engraçado, porque daí o Ricardo um dia... Que engraçado, né? Faz tanto tempo que tu não menstrua.
E eu olhei assim. Como é que tu sabe? É verdade. É mesmo. Tens razão. Tá, tudo bem. Aí fomos comer. Sintoma nenhum, zero. Zero? Não, zero. Eu dizia pra ele, que engraçado, tô com prisão de ventre. Aí eu tô com vermes. Aí eu tenho que contar, porque é engraçado, gente. É verdade. É engraçado. Aí tá, beleza. Daí fui. Fomos comer um lanche. E pedimos uma cerveja. E eu... Ai, mas isso aqui não me sentou. Que engraçado. Gente, logo cerveja. Um lanche aqui em Santa Catarina, pros gaúchos que estão assistindo, lanche aqui em Santa Catarina não é nem hambúrguer nem X, é algo no meio do caminho. Né? Um X gaúcho, amiga, é um X gaúcho. Um X, e o né? hambúrguer é um hambúrguer. E o lanche é o lanche. Um lanche. É uma coisa, uma terceira coisa. O que é o lanche? É uma terceira coisa. É um cachorro-quente? Não, é uma coisa que quer ser um hambúrguer tá bom. E que tá, quer ser um não X é um hambúrguer. Não, tá, entendi. É um lanche. E não me sentou bem também a coisa de gaúcho, tá? Não me sentou bem, não caiu bem. Não me traduzindo, isso. tá? Isso. Não me sentou. A gaúcho não coloca, ele bota. Aí bota aqui. Aí bota aqui, aí bota aqui, aí bota ali. Então, é tipo isso. E aí, pum. E aí, o Ricardo disse assim... O Ricardo cantou música e a Isadora veio. Daí o Ricardo foi e disse pra mim assim... Mas será que engraçado? Não quer fazer um teste? Mas assim, não quer fazer um teste é uma coisa... Despretensioso. Nós ia saindo do negócio, entramos numa farmacinha bem pequenininha. Ele pegou... Eu vou pegar esse aqui mesmo, que é esse aqui, tanto faz, né? Não, mas não é nada. E aí, no outro dia de manhã, eu disse assim... eu tinha largado na pia do banheiro, eu disse... Tava fazendo xixi, peguei o palitinho, fui lá e só passei. Quando eu passei, fez... Já tava muito grávida. Meu Deus! Só que daí o Ricardo lá, e eu assim... Ricardo, sábado de manhã isso. Ricardo, olha aqui. Tá com febre. Será? Não, vamos lá no laboratório. Daí saímos procurar um laboratório aberto. Achamos um que tinha na frente do Marieta, ali do Hospital Marieta. E ali fez foi. Um beta e... Bingo na hora. Vocês conseguem imaginar, abrindo um parênteses, olha só, porque os nossos filhos são todos, no mínimo, nascidos no mesmo ano, naquele intervalo ali, né? De janeiro a dezembro. Todas nós, cada um num lugar, de uma forma, fazendo os testes de gravidez, comemorando, festejando aquela coisa, ou às vezes nem sempre, enfim, cada um. Mas, e depois a gente, nós todas juntas. Porque o nosso grupo é grande, né? Já pensou todas essas, se vocês olharem assim, macro, todas nós, naquelas épocas, fazendo nossos testezinhos de gravidez, para depois a gente se juntar aqui. Eu já estava no segundo, né? Mas fez igual, amiga? Claro que fiz, mas eu já igual. sabia, eu tinha certeza absoluta que eu estava grávida no segundo dia, assim. Porque eu já sabia os sintomas, já era o segundo, né? E eu sempre fui muito, muito regrada. Então, assim, eu soube o dia que eu engravidei do Pedro, que é o meu filho mais velho, que tem 10 anos, e soube o dia que eu engravidei do Tomás. Eu sei o dia que eu engravidei do Fredinho também. E aí, quando eu comecei, assim... Eu tenho certeza que eu engravidei naquela pagodeira lá. E foi, eu tava sentada lá no Rio ainda, na Praça São Salvador, sozinha. O Daniel foi trabalhar. E eu tava fraca, assim, com uma tontura. Falei, só vou fazer o teste. Pra ter certeza. Já tinha feito de farmácia. E aí também, assim, eu fui no laboratório para um beta, bem ralinho, porque era inicinho, mas eu já sabia que eu só queria dormir. Eu não lembro exatamente dessa linha ali. Se atrasou a menstruação, eu não me lembro o que aconteceu, que eu descobri. Mas eu sei exatamente o dia, a tarde que a gente... Eu sei também, os dias que eu engravidei. E eu ainda falei assim, Alan, não, porque eu recém tinha perdido um bebê. Um mês depois eu engravidei. E eu disse, não, Alan, eu preciso fazer aqueles exames que a médica pediu. Não vai dar nada. Então vamos assim mesmo. E aí estão aí as nossas crianças que nos conectam, Deus, né? Exatamente. São as crianças que nos conectaram e que nos trouxeram até aqui. Então, para além do papel, no meu caso, já a segunda maternidade, né? O Tomás já é o segundo, mas no caso de vocês é o primeiro filho, né? Eles têm esse poder, assim, a criança, ela tem esse poder, não sei para vocês, mas para mim tem esse poder de me chacoalhar.
Sim. Toda a vida. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. E a gente se pega enfrentando desafios novos todos os dias. Mas, por outro lado, tem essa coisa do permitir que a gente se abra. Eu jamais me imaginaria conversando na porta da escola, né? A gente se prepara para trabalhar, fazer, acontecer. E aí, executiva daqui, vai pra lá. E aí, de repente, tu tá lá de tênis, de calça de ginástica, com o cabelo amarrado, conversando com outras mães sobre lanche do filho. E dependendo o estágio da maternidade, tu já tá cheia de leite, já tá com a roupa suja. Que fase, né? Não, é porque assim, o Frederico foi pra escolinha com 10 meses, ou seja, eu ainda não amamava. Exato. Eu chegava... Tem uma senhora na também. escola... Ela mamou quase até 2 anos, imagina. Ela deixou porque ela ficou com nojo. Fred mas tipo, ela viu... Um dia... Eu tava, não lembro que eu tava arrumando, eu apertei assim e puf, saiu. E ela olhou. Que nojo. Tá no nói, mamãe. Tá no nói. Tá no nói. Tchum, vou botar curativo. Mais. Dei pra ela, botei um curativo. Pronto. Eu Nunca disse, mais. Quer, filha? Quer? Tá no nói. No nói. Nojo total. Tá no nói, não podemos botar a boca. O Fred não chegou a esboçar essa expulsa, mas ele, não quero, mãe, não quero. Porque eu pegava ele na escolinha... Não, ela viu saindo, ela achou nojento, ela achou que doía. Olha só que... mas é muito de menina também, mas eu também acho é o que momento, tem né? Ele chegou assim, no momento. Eu acho que era pra ser ali, exato. Hoje ela foi trabalhar comigo de manhã e uma paciente disse pra ela assim... ela vai dançar no CTG, né? Agora ela tá no momento que ela quer e ela dança muito. Aí essa minha paciente falou para ela, vai passar os contatos, enfim, do CTG pra gente levar ela. E ela disse, não, você tinha que também laçar. Você vai, assim, tem cavalos muito legais. Ela fez assim, como quem diz assim. Será? Não há necessidade. Isso é coisa de menino. Tipo, ela é assim. Gente, ela é muito princesa. Ela veio para confrontar o tempo integral, no nível máximo, a minha vaidade. Mãe, o seu cabelo, o seu vestido, bota a saia, bota a meia, bota isso. Ela botar uma calça, a gente tem que estar caindo neve, que nem agora, assim. Ou ela tem que botar uns acessórios muito legais. Ela é vaidosa porque ela gosta de maquiagem, ela faz uma maquiagem quase melhor que eu. Então, assim, isso é dela. Eu nunca ensinei. Gente, eu nunca ensinei. Quando ela era pequena, que eu ia trabalhar de tênis. Tu acha que esse teu... Vou fazer uma pergunta capciosa, não tanto. Mas tu acha que esse teu lado... hoje eu falava com uma pessoa sobre o cromossomo X e o cromossomo Y, né? Esses resquícios de cromossomo Y que você tem, que tem a ver também com essa força, com essa... Total, nossa. Eles vêm da tua relação tão próxima com o teu pai... E em que medida, claro, a Isadora confronta isso, né? Mas esse teu Y, esse teu lado Y, né? Cromossomo Y. E aí, de onde vem pai isso? E mãe forte. Pai e mãe fortes. Pai e mãe fortes. Pai e mãe fortes. Um pai que sabe que sustenta a família, que trabalha, que faz de tudo, que é amoroso, que atende, que serve, que é carinhoso, que sabe? E que... É esse pai. E aquela mãe que bota limites, que cuida, que organiza. Então, você tem que saber enxergar. Eu vou olhar para as falhas e os defeitos dos meus pais. Eu sou uma pessoa que eu sou meio a meio, gente. Eu sou metade um, metade outro. Eu sou metade assertiva, outra metade eu não acerto. Só que aquilo que é bom para uma parte boa minha vai ser maravilhoso para ti, mas para ti vai ser horrível e vice-versa. Então, assim, a gente tem que saber ponderar as coisas que a gente viveu e que a gente recebe, né? Eu acho que... Eu não sei em que momento que isso aconteceu, mas isso vem acontecendo, gente. Isso vai acontecendo com a maturidade, né? Então, a gente tem que parar de querer ser carrascos, os próprios, assim, carrascos de nós mesmos, né? Sim. Querer ressaltar e elevar tudo que... Eu acho que a gentileza... que é conosco, sofrido. O que é muito difícil. É muito difícil. Eu vejo por mim semanas e semanas, eu acho que às vezes eu não sou gentil comigo. Mas assim, do tipo assim... Tá, o excesso da rotina. A gente tem algumas questões que assim, o que acontece? Que isso eu já entendi, sabe?
é da gente ser responsável. Então, eu sou a favor do seguinte: se tem que ser feito, vamos fazer. Eu também. Vamos ser responsáveis, não vamos deixar para depois. Mas ver, assim, na medida em que isso não me deixe doente, ou que eu consiga levar isso num nível de organização, acomodar de uma forma que eu possa ter uma rotina confortável. Então, a gente... eu tô... A Cássia mesmo foi uma pessoa... Ai, amiga! Aconteceu alguma coisa que tu não vem mais aqui? Um dia eu toda amorosa, querida, com saudade. Só dei uma baita de uma risada. Mas ela me deu uma assim, ó, que eu disse... E eu não tenho problema. Para de ser insegura! Eu tenho desenvoltura. Toma lá da cá. Não tenho. O raciocínio vem muito rápido. E eu... tá. Desliguei o telefone e falei, mas foi assim, ó. Não, foi assim, ó. Eu cheia de saudades da minha amiga. Eu falei, cara, cadê você? Sumiu. O que houve, amiga? E aí eu... Para de mentir mesmo. Não, eu disse pra ela, seguinte. Não aconteceu nada. Tu não me vem com amizade insegura. Foi a primeira coisa que eu falei. E o pior é que eu não... E não foi a ideia de passar, mas a amizade segura. Foi do tipo assim, ó. Será que tá sobrecarregado? Será que tá com algum problema? Será que ajuda? Tu entende? Eu entendi. E ela... Chega disso! Mas isso tem a ver com o episódio desse final de semana também. Depois de domingo. Lembra? Na segunda-feira de manhã, você acordou com uma reflexão sobre o que tinha acontecido no domingo à noite. Que também tem a ver com tu viu que eu estava reflexiva? Tem a ver com esse lugar de insegurança. Mas a pauta hoje não é você. Eu quero fazer uma pergunta. Mas tu nós viu, né? temos lugares de insegurança. Nós temos muitos pontos, a gente carrega. Então, tá vendo? Então, agora... aquele dia eu estava insegura. Pronto. Talvez tenha sido só não, um é porque assim, ó... E aí é que tá o que me soa assim, ó. Não aconteceu nada. Nós somos mulheres, adultas, empresárias, mães. Então, isso é um sinal de quê? De que a gente precisa acelerar ou organizar algumas coisinhas pra gente ter o nosso tempo. Hoje, eu ia tomar um vinho com uma amiga e ela disse, amiga, eu não quero ir correndo. A gente podia ir lá 1 horinha, tu vai pro podcast. Não, mas eu quero tirar um tempo, ficar contigo, a gente conversar de boa, ir pra um lugar gostoso. É verdade. Vamos marcar outro dia. Com calma. E ela, eu amo muito você, eu também te amo muito. Sabe, eu uso uma expressão assim, como é que é? Amizade... como é que é? De baixa manutenção. De baixa manutenção, exatamente. Às vezes eu uso essa expressão. Boa, faz sentido. É amizade. Nossa. Mas não deixa de ser amizade, não deixa de amar, não deixa de querer estar junto. Mas assim, eu entendo que às vezes tu tá aqui, você tá em São Paulo. Eu entendo que, meu Deus, tu tem funcionário, daqui a pouco a funcionária não tá e tu tá ali. Tu respondeu, esqueceu, ficou 3 dias. Nunca mais. Eu vou lá, tu não me respondeu. Eu não me ofendo. Por quê? Porque às vezes eu faço o quê? Ela leu a minha mensagem e não me respondeu. Tipo assim, eu olho aqui, ó, no notificação, olha aqui, ó, a quantia, ó. 1000 coisas para responder. 1000 coisas para responder. Eu olho aqui, beleza, eu vou responder. Às vezes eu boto só um sim, não. Pra não deixar a pessoa sem resposta, mas o que eu tô? Eu tô aqui, ó, tô aqui conversando com vocês. Isso. E aí a gente vive esse momento. A gente tem que... Às vezes é corrido, é acelerado, mas é aquilo que eu te disse, eu não troco a minha vida. Eu não substituo ela por outra. Por quê? Porque no decorrer do tempo eu fui fazendo escolhas muito importantes. Dentro da minha casa, a gente tem uma convivência harmônica. Né? A gente tem... Meu Deus, a gente cozinha junto, se beija, se abraça, dança. A gente dança sozinho dentro de casa, bota música. Eu... adoro, às vezes eu chego em casa, tá lá o Ricardo cozinhando, a Isadora tá lá ajudando, tá aquela bagunçada infernal. E lá ela vai ficar. Caos. E lá vai ficar, certamente. E aí a gente já tá ouvindo lá um cabaré, porque a gente adora uma música sertaneja, um Bruno Marrone lá, ou um Luiz Marenco, porque a gente ama, né? Então, tá ouvindo lá uma música e dançando, e eu danço com a Isadora e faço com... Então a gente cultiva isso dentro de casa, e que eu via... pai trabalhando, mãe trabalhando, eles... Deus o livre, eles não podiam se beijar. A gente se abraça e beija. Claro, sim. Então, assim, a gente vivenciou experiências e a gente tinha um idealizado dentro da gente. Mas a criança criou esse desejo. Então, por que não atender
eu, adulta, atender os desejos da minha criança. Só que de forma madura mesmo. Sim, então, sim, assim, sim, é o ambiente da minha casa, é o nosso lazer que tem prioridade. Sabe? Então, são essas escolhas. Eu escolhi. Eu quero trabalhar no consultório, eu não quero muvuca. Eu gosto de poder rir, deixar meu paciente chorar. Eu gosto de servir cafezinho, bolacha, bolo, cuca, pão, sei lá o quê. Né? Eu gosto que o paciente se sinta acolhido, que ele sente no sofá fofo e fique lá assim jogado, tome uma Coca-Cola. Olha, desculpa. Ô, Laura. Não era pra falar o nome da marca. Refrigerante de cola. É isso. A gente tem muito orgulho da nossa amizade, né? E tem muito respeito pela individualidade de cada uma, e nós temos pontos de vista bem divergentes. Totalmente. E isso vai aparecer aqui eventualmente, mas eu fico tão feliz de poder ter neste círculo pessoas que também são diferentes da gente, né? Que também têm opiniões diferentes e que a gente consegue capturar. E eu não sei, assim, depois vocês vão ouvir, gente, mas pra mim tá sendo tão rico poder ouvir, conversar com mais profundidade, porque, de novo, a gente nunca conversou assim com tanta profundidade sobre as nossas vidas, especialmente sobre a vida da Lauren, porque ela, enquanto psicóloga, tem um traquejo onde ela começa a nos provocar para que nós falemos ela sobre começa nós. falando, só que depois já isso, e é natural dela. E eu vou caminhando já para o nosso encerramento, te fazer uma última pergunta. O que hoje, neste lugar de mulher madura, consciente, que não troca a sua vida por nada, o que hoje te desestabiliza e te dá medo? Qualquer coisa que possa acontecer com a Isadora. Meu ponto fraco. Isadora, sem sombra de dúvidas, eu poderia dizer... Eu acho que eu poderia sobreviver a qualquer coisa, mas o sofrimento dela... Aí eu vejo... Aí é nesse momento que eu vejo o Ricardo forte. Caiu coisas muito pequenas com ela. Muito, muito pequenas. Ela caiu, que assim, machucou o braço. Eu já... minha cabeça já foi parar numa UTI, numa sala cirúrgica. O Ricardo disse assim... O Ricardo vem e... Calma. Calma, vamos olhar primeiro. Calma. Ele me acalma. Porque eu já tenho um impulso. E aí, claro, obviamente, a gente sabe que tudo... São várias situações que exacerbaram muito isso, né? Foi a perda do Ricardo. Isso é algo que eu não consigo nem comentar, porque não tem comentários. Então, eu acho que... eu tenho um amor pelos meus afilhados. Gente, eu tenho 9 ou 8, sei lá, afilhados. Eu tenho afilhados, filhos. O meu afilhado mais velho, o Pedro, é vereador. Aí eu vi no teu Instagram. Gente, ele é lindíssimo. Ele é competente, inteligente. Aí eu tenho assim, ó... Eu tenho a Marielle, que está fazendo faculdade, que é um doce, mas assim, uma educação, coisa absurda. Depois, e vai indo. Daí tem o Luiz Henrique, tem o Gabi está aqui. São os meus amores da minha vida. Daí tem o filho do meu primo. Então, eu tenho muitas crianças. Amores. Eu tenho muitos amores, mas amores enormes, assim, gigantes. O Luiz Henrique, né, que é pro lado do Ricardo. E aí eu tenho muitas coisas muito valiosas na minha vida, mas sem sombra de dúvidas, a Isadora é um ponto fraco que te vocês vão me ver assim, a única forma, assim, de me abalar. Tá, eu só vou complementar para irmos para os finalmente. E o nosso projeto, ele é pautado assim. A Daiana sempre traz muitas coisas racionais e tal. E eu acabo sempre ouvindo as pessoas, me remete um pouco a algo a mais. Ok, todas as mães, vamos dizer assim, ou quase todas, ou muitas, também iria responder a mesma coisa. Minha filha, meu filho, para mim, para ti, para todo mundo. Tá bom, mas assim, vamos colocar em 5 palavras. Ok, a Isadora em primeiro lugar e depois. Mas eu posso fazer um parênteses antes do depois, a gente já vai chegar lá.
Você começou falando sobre o teu método de trabalho com a psicanálise, que ele tem como base, me corrija se eu falar alguma coisa errada, mas isso me marcou muito. O ambiente onde a gente vive, as histórias que nos formaram. Abordagem sistêmica. Abordagem sistêmica. E as histórias que você viveu, e você falou isso sobre o Ricardo, as histórias que você viveu, e não só ele, o que você viu na sua formação na saúde. Você sabe tudo que pode ser que eu não sei, eu não tenho essa visão. Eu não vivi a perda de uma criança na minha família. Então, eu não tenho este lugar de fala e este sentimento não constitui esse meu ponto fraco que me desestabiliza, porque quando os meus filhos caem, eu sou a pessoa que... Vem cá, vamos ver, calma lá. Ameniza logo. Vai dar tudo certo. Óbvio que eu não posso nem passar pela minha cabeça qualquer outra coisa. Meu filho mais novo tem uma doença rara, crônica, e a gente leva com muita tranquilidade, porque nós não fomos forjados num cenário que você foi. Então, este cenário que você foi forjada te leva a ter esse sentimento. Com certeza, 100%. E depois da Isadora, para responder a Cássia, quais são as outras coisas que te dão medo e te desestabilizam? Fora a Isadora? Assim, eu trabalho com saúde mental, né? Eu trabalho com a vida das pessoas e hoje, em especial, trabalhando que eu resolvi de um tempo para cá, né? Trazer a avaliação psicológica, que é a minha formação, que é a minha paixão, é o meu hiperfoco, né? Eu fico ali, fico horas, se eu não botar um despertador, eu não vou sair dali, eu vou ficar. Tanto que eu estourei a coluna trabalhando. Quero uma avaliação psicológica. Fala no microfone. Eu quero uma avaliação psicológica. E aí, é interessante, porque assim, eu trabalhei em vários lugares, né? Inclusive em algumas ONGs. Aí eu já ouvi muita história. Muita história. E aí, Forte. ouvindo histórias, eu tive uma colega e amiga de infância, a gente trabalhou junto, e ela dizia para mim, eu acho que eu não vou conseguir ter filho, eu nunca vou conseguir ter filho por todas essas histórias que eu vi, que eu vivi, que eu trabalho, que eu enfrento, eu vou ter muito medo de trazer um filho para o mundo. E aí eu disse para ela, você tem que olhar para a tua realidade, para o teu ambiente, para a tua vida. E aquilo que tu constrói, aquilo que tu faz. Você não pode se basear na vida do outro, nunca, nunca, em tempo algum. E aí, depois ela teve. A menina dela agora fez 15 anos. E linda, assim, meu Deus. E isso eu carreguei para minha vida. A gente trabalha como técnica, eu treinei isso durante a faculdade. Eu não posso me misturar, eu não posso. Eu tenho que fazer esse processo de diferenciação. E se eu não tivesse constituído muito isso, a minha técnica não seria tão boa. Quando eu comentei com vocês, muita gente, a faculdade de psicologia é linda. Gente, trabalha com o sofrimento do outro. O que tem de lindo? Aí agora, se a gente for pensar em alguns aspectos da vida humana, ok. Né? Mas quando a gente é psicólogo, a gente tem que entender que aquilo é uma profissão, tem técnica, tem procedimento, tem conhecimento, tem instrumento, tem método, tem tudo isso. E que se você não souber fazer isso bem feito, você vai ser um profissional muito frustrado, muito ruim, e a gente não pode cometer determinados erros. Então, essa é a minha resposta. Eu tenho... as minhas experiências de vida, elas me ajudaram muito nos comportamentos e nas atuações preventivas com os pacientes, para eles nem chegar a viver determinadas coisas. Mas eu tento mostrar isso para eles. Só que algumas pessoas... Por isso que dizem, né, que a dor ensina a gemer, porque algumas pessoas aprendem sofrendo, né? Sofrendo. Elas dão um jeito de sofrer. Elas trabalham incansavelmente o inconsciente, né? Então, isso é uma das coisas que... O sofrimento que eu vivi, a minha vida pessoal, ela me capacitou para enxergar mais detalhes determinantes dentro do meu trabalho. Eu não me misturo com a vida dos meus pacientes, mas eu consigo ter um trabalho com uma margem de risco menor. Menor, gente. A gente não atua na escolha de ninguém. Cada um escolhe por si. Uhum. Mas isso, tudo que eu vivi, eu tenho certeza que me capacitou. E eu sei que eu sou muito boa no que eu faço e, em partes, grande parte, por todo o sofrimento vivido.
E, infelizmente, a gente aprende na dor, mas aí a gente também tem que aprender a olhar para o amor. Isso. E quanto amor a gente pode entregar depois de todo esse aprendizado, que é o que você tem feito, assim, nas nossas vidas. E eu acho que a gente ganhou tanto hoje, né? E tu conhecia, assim? Assim, neste... Eu já... Eu só conhecia lá na mesa do vinho, né? Lá na mesa do bar. Não, eu já conhecia a Lauren assim. Um dia eu te mandei um áudio, porque às vezes ela me manda bastante áudios, viu? Tu também é uma pessoa que gosta de ganhar atenção. Todos gostamos. E ela me mandou uns quantos áudios, eu não lembro o que nós estávamos falando. E eu só respondi assim, cara, te ouvir me faz tão bem. Ponto. Foi ou não foi? A gente e tem aí, assim, conversas profundas. Exato, porque aí ela traz tudo isso, sabe? Dentro de vários contextos. E assim, de amigas mesmo, não de terapia, né? Jamais. Mas foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Olha que rico. Maravilhosa. Obrigada por ter compartilhado a tua vida com a gente. Umas histórias tão profundas, né? Eu avisei que seriam profundas. Conversas boas, risadas. Sacanagem, viu, gente? Olha, me perdoe, mas assim, a gente não pode perder, né? Não. Não perde pode. o amigo, mas não perde a piada. Não, um dia sem sacanagem é um dia perdido. E depois a gente vai refletir sobre o que nós estamos levando de hoje. Os resquícios do nosso dia de hoje. Certo. Para mim... Os nossos restos diurnos. Os meus restos diurnos. Hoje, algumas coisas importantes estão acontecendo na minha vida, mas estar aqui, te receber, te ouvir e aprender. E tocar o meu coração com histórias que não são as minhas é o que eu levo de hoje, assim, de resquícios do dia para minha reflexão aí do que vem pela frente. Obrigada. Esse é o nosso... Eu agradeço, meu Deus. Esse é o nosso projeto, né? Que quem ouvir, quem desfrutar de todo esse podcast, de toda essa riqueza que teve hoje, vai conseguir levar muita coisa. Leve o que der, né? Levem o que da der. Lauren. Levem o que der. E sempre tem para entregar e vai ser assim em diante. Obrigada pela presença, pela companhia. Lauren, maravilhosa, sabe? Eu agradeço. Tu é a nossa maravilhosa, é nós que agradecemos, está no nosso projeto. São demais. Que é um sonho e que está concretizado. É né? isso aí. Concretizado. Obrigada, gente. Obrigada, Até a próxima. Até a próxima.